vídeo vou estar mostrando uma possível contradição do Ken Almeida, né? Eu digo possível porque ele vai ter que mostrar um livro da Assembleia de Deus inspirado, um livro da Igreja Batista e da Igreja Metodista que ele considera como inspirado, né? Eu vou deixar até essa da ciência aí de mão, porque não vem ao caso, né? Mas o que acontece? O José Alves, que é outro adventista, ele disse para mim que cria somente nas escrituras como inspirado por Deus. Então eu perguntei para ele se eu poderia dizer que ele não crê nos escritos de Ellen White como inspirado por Deus, né? Eu perguntei para ele que uma vez que ele disse que cria somente na Bíblia como palavra escrita inspirada por Deus. Aí eu disse para ele também que eu acreditava na Bíblia como única fonte de inspiração de Deus. Então o Ken Almeida teve uma brilhante ideia e vamos ver o que ele diz. Vou responder por ele, ô Furtado. Eu creio que os escritos de Ellen White são inspirados, assim como eu creio em muitas outros escritos, né, que não são nem de cristãos e são de alguns pentecostais também. Eu creio em alguns escritos batistas, metodistas, assembleianos. Eu creio, né, que alguns livros da ciência que nem são cristãos comprovam a veracidade da Bíblia. E isso através de Deus, até porque nós vemos na história, na arqueologia, a impressão digital de Deus comprovando a existência de Deus. Então eu creio, né, que os livros de Ellen White são inspirados sim, assim como muitos outros escritos, diferente de você que, para não se contradizer na tua resposta, me disse que não crê, né, nos escritos, né, da escola dominical, né, da lição dominical. Você não crê como inspirados. Ora, se não são inspirados, para que usar um livro desse dentro da tua igreja? E outra coisa, é um livro que traz doutrina de vocês, tá? Então eu vou acreditar que não é inspirado. Você disse que não é inspirado, você não acredita nisso, ok? Mas se eu perguntar para qualquer outro, inclusive para teólogos, eles vão dizer que sim, são livros inspirados. Por quê? Porque te ajudam a compreender a Bíblia, tá? E isso eu falei para o Júnior acima, que eu vejo algumas coisas de Ellen White que nos ajudam a compreender muita coisa. Inclusive o plano de salvação, eu aprendi muita coisa que eu tinha dúvida, e nos escritos dela me ajudaram a entender muita coisa, tá? Principalmente a questão de Caim e Abel, e por que o sacrifício de Abel, de Caim, não foi aceito, porque era uma representação, uma necessidade de um cordeiro representando Cristo e o plano de salvação, e ele deu fruta. Então, assim, crer que é inspirado é uma coisa. Agora, crer que os livros de Ellen White são princípio de fé, aí eu não creio, tá? Até porque para isso eu tenho a Bíblia. Bem, aí nesse meu próximo áudio eu explico somente a parte que ele fala que não é um princípio de fé a crença nos escritos de Ellen White, né? Mas o que Almeida ele está confundindo, ou está fingindo, né, confundir, ou de fato não sabe que a razão nossa de compreender algo é uma virtude divina, né? Deus nos capacitou de ler e compreender. Então, quando eu leio um livro, um livro de uma escola, uma revista de escola dominical, aquilo ali não é inspirado. Todavia, quem escreveu, ele leu a Bíblia, estudou, meditou e teve aquela conclusão e escreveu. Aquilo ali, quando eu leio e concordo com aquilo, é a mesma coisa de você ir no mercado e comprar milho, né? Você comprou milho, mas você não plantou, você não regou, você não fez nada, mas você usufruiu do trabalho de alguém. Assim também é os livros teológicos. Você está colhendo onde você não plantou, né? Você não precisou passar horas e horas estudando, lendo, pesquisando, mas você pegou tudo mastigado. Mas aquele ali não é inspirado. Ele pode estar 100% errado, mesmo das escrituras, mas foi a perspectiva dele, daquele autor. Como você, qualquer pessoa pode ler a Bíblia, reler e tirar uma conclusão das escrituras
que talvez não seja de fato o que a Bíblia diz. Agora, diferente de dizer que é inspirado, não se pode dizer isso. Somente a Bíblia tem a inspiração divina. Qualquer outra literatura, seja ela cristã ou literária, ela não tem a inspiração divina. Ela tem a capacidade humana de compreender e explanar em palavras o pensamento humano, que muitas das vezes podem acertar exatamente o conteúdo bíblico, mas aquilo ali não é inspirado, nem credo, nem doutrina, nem declaração de fé, nada disso é inspirado. A única fonte inspirada por Deus se chama Bíblia Sagrada e nada mais.